Senhor presidente, nós estamos discutindo um tema que, se para uma grande maioria é novo, para a história econômica não o é. Se falou aqui que foi feita uma parceria público-privada na questão das ferrovias. Eu não sei quem disse, mas quem o disse se equivocou um pouco, tanto sob o ponto de vista histórico, quanto sobre o ponto de vista econômico. As ferrovias no Brasil foram concedidas ao capital privado. O capital privado recebeu muitas regalias para construir ferrovias. O Baurão de Mauá foi um exemplo. Tem um livro e tem um filme aí que qualquer um que lê ou assistir vai entender um pouco isso. Só que, em 1955, quando não havia mais interesse na exploração das ferrovias, as ferrovias foram deixando de fazer investimento. Por isso que foi obrigado o governo, em 1957, a criar uma empresa no Brasil chamada Rede Ferroviária Federal, assumindo todo o passivo das ferrovias privadas, e a criar uma empresa aqui no estado de São Paulo, chamada Ferrovias Paulistas do estado de São Paulo, para assumir o prejuízo de todas as ferrovias que eram privadas. Isso se chamou concessão. Nós evoluímos, na década de 90, para um conceito que surgiu na Inglaterra e também nos Estados Unidos. Um através da Margaret Thatcher e outro através do cowboy Reagan, que instituíram a teoria do Estado mínimo. E, a partir da instituição da teoria do Estado mínimo, inventaram um negócio chamado privatizações. E, no Brasil, em 1990, o Collor criou o Plano Nacional de Desestatização, que foi colocado em curso no governo do Fernando Henrique Cardoso, por conta dos problemas que nós tivemos aí com a cassação do Fernando Collor de Mello. E, como privatizações mais gerais, o início se deu pela ferrovia. De novo, a Rede Ferroviária Federal, através de uma consultoria chamada Ernest Young, foi dividido em 6 projetos, e o processo de privatização se iniciou por aqui, pela Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, chamada Malha Oeste, que hoje, literalmente, é uma empresa destruída e que está sob o controle da Raizen, né? A Raizen hoje é que controla a antiga Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, a ALL, chamada América Latina Logística, e a Rumo, que também é uma empresa de logística. As privatizações para a cidade de Bauru foram uma desgraça, seja do ponto da ferrovia, seja de outros aspectos, porque essa cidade foi uma cidade que cresceu e se desenvolveu através dos serviços públicos. Depois, quando as privatizações já não serviam mais, o capital foi buscar outra coisa. Nós estamos vendo aí eu não estou querendo aqui dar aula, não, mas vou precisar explicar algumas coisas. Nós vemos no sistema capitalista, não tem problema nenhum entender o sistema capitalista, só que ele chegou numa fase de desenvolvimento que não se tem mais desenvolvimento de forças produtivas. O que é o desenvolvimento de força produtiva? É quando, dentro de um sistema, você vai desenvolvendo esse sistema, gerando riqueza, mesmo que um grupo pequeno se aproprie dessa riqueza. Nós não temos desenvolvimento de forças produtivas. Então, todo grande capitalista, ele não dorme. Mesmo que ele esteja com as burras cheias de dinheiro, ele não dorme. Ele tem que tomar Rivotril para dormir. Por quê? Porque tem um negócio chamado tendência na queda da taxa de lucro do capital. O capitalista hoje luta para diminuir essa queda. Para diminuir essa queda, e não tendo desenvolvimento de forças produtivas, ele então se lança com a voracidade brutal em cima do dinheiro público. A única maneira que se tem de colocar dinheiro
Hoje, para alavancar o capital privado, é através de recurso público. Então, o governo Lula, no seu primeiro governo, com críticas públicas que nós fizemos, instituiu as tais de PPPs, parcerias público-privadas. Quem quiser entender um pouquinho isso, fazendo a ligação com terceirização, com demissão, vá ver o que aconteceu com a Infraero, com os servidores e empregados da Infraero. Muitos demitidos, muitos perderam seus empregos. Existe terceirização, sim, porque se eu contrato uma empresa para prestar um serviço ao município, através de uma parceria público-privada, onde essa empresa vai ter que ter qualidade, vai ter que me fornecer a mão de obra, e eu também terei que, enquanto município, garantir a remuneração desse capital, esse é um outro problema. Eu acho que os vereadores da Câmara têm que se debruçar sobre isso. E aqui não é empurrar um problema com a barriga, quando eu propus 38 sessões. Empurrar com a barriga é circunstancial. Tem projeto de lei aqui de minha autoria que está dormindo aqui na Câmara. Então, estou dizendo que não estão empurrando com a barriga, nem quero dizer. Eu posso chegar à conclusão que estão com a barriga em cima do projeto. Se for para discutir nesse nível, a gente discute. Eu não tenho problema nenhum em fazer esse tipo de debate. Só estou tentando colocar o seguinte. Veja, nós estamos em ano eleitoral. Aqui, vários vereadores, quando subiram na tribuna, e eu comentava com um amigo ali, disseram que o próximo prefeito, então é sinal que o que está aqui já morreu, o que eu não acho. Vai ter que cumprir o mandato até o último dia. A melhor maneira de discutir um projeto que inverte a lógica da relação administrativa, do papel do público e do privado, não é dentro da Câmara. Porque aqui não tem nenhum bobo. Todo mundo aqui sabe o que está votando, sabe quais os interesses que representam, e na hora que vota, sabe a favor do que e contra o que está votando. A melhor maneira de se garantir esse debate, se de fato essa cidade necessita dessa alteração substancial na sua forma de organização, é na rua. É agora com as candidaturas a prefeito. É os partidos assumindo publicamente o que quer, para não dizer uma coisa na campanha e fazer outra quando assume. Esse é o debate que nós temos que fazer. Essa é a transparência que a população exige. Inclusive a situação do DAI, em respeito aos companheiros do DAI que estão aqui. Qual o problema de fazer esse debate com a população? Qual o problema de um candidato a prefeito dizer que ele defende o Estado mínimo, que ele acha que servidor público não tem que existir, mas tem que dizer publicamente. Não adianta dizer em salinha ali no fundo da Câmara não, tomando café, porque agora nós vamos ter que fazer o debate. Não sei se terei condições, mas se tiver condição física e saúde, me disponho inclusive a ser candidato a prefeito para fazer esse debate. Porque é isso que nós precisamos. Por isso eu mantenho a minha posição de fazer a sobrestamento por 38 sessões. Peço reserva do meu tempo.